Bom, eu estava dizendo, a gente corta aí quando dá 14, 15 minutos para a aula não ficar muito pesada, muito demorada, tá bom? E aí você tem um tempinho de fazer uma outra coisa, de correr ali, voltar aqui, porque de repente para você parar meia hora, uma hora, né, para ouvir, tá bom? Então a gente vai dando esse tempinho e você vai conseguindo administrar as aulas aí de 10 a 15 minutos, ok? Bom, eu estava falando para você que Paulo entra com esse posicionamento de erguer, eu vou usar uma expressão assim, Paulo entra com um posicionamento de erguer as asas, os braços, que é o papel de Deus, não é? Então Paulo entra com esse posicionamento. Paulo entra com um posicionamento dizendo: Timóteo, o que é isso? O que está acontecendo, rapaz? Você é um desanimado, você está sempre olhando para trás, você é um doente, não serve para o ministério, você nem sabe resolver as coisas que eu coloquei você para resolver, então deixa eu colocar outra pessoa no seu lugar e você vai fazer outra coisa da sua vida. Não, não, não. Paulo entra dizendo: olha, eu sou apóstolo e conta comigo, meu filho. Enfim, eu precisava ministrar isso sobre a sua vida, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Mas daí, a gente pula para o versículo de número 3, porque eu quero dar ênfase à questão de ensinar a doutrina. Vamos no versículo de número 3, olha só o que diz. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, permaneces ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então o apóstolo Paulo, muito zeloso pelo evangelho que ele recebe de Cristo, presta atenção, Paulo, muito zeloso pelo ensinamento que ele recebe de Jesus, cuja missão ele tem de transmitir a homens, tá? Ele diz para Timóteo: eu preciso que você fique em Éfeso para que você não permita que outras pessoas ensinem outra doutrina, outro ensinamento, porque doutrina é ensinamento, para que as pessoas não ensinem outro evangelho. Então Paulo deixa Timóteo ali com esse propósito. A ordem principal era: não ensinem doutrinas diferentes daquelas que eu já tenho ensinado. Aí se você vai para o texto original, das 3 epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 a Timóteo e a carta de Tito, você vai perceber o seguinte: pelo menos 32 referências acerca da palavra doutrina são encontradas nessas cartas. 32 referências sobre doutrina, ensinar, mestre, ensinamento. O que você acha que isso quer dizer? Quer dizer que Paulo realmente estava preocupado com que a igreja não se desviasse do ensinamento. Pega a visão. Não se desviasse do ensinamento que ele havia dado. Que ensinamento é esse? O Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. Não era a doutrina que um anjo me mostrou no sonho, a doutrina que um anjo me mostrou no monte, a doutrina que durante um sonho eu recebi. Não, era o Evangelho de Jesus, o mesmo que Pedro, que Tiago, que João pregavam. A diferença é que Paulo havia recebido em outro tempo, mas recebera do próprio Jesus. Então, esse ensinamento precisava ser mantido. Não era uma... tanto que Paulo vem, eu vou ler com você uma outra passagem, que é do versículo 4 em diante, que diz assim, ó: nem se ocupem com fábulas, presta atenção, de genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, que era a prática da piedade. Versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede
de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Fé saudável, verdadeira, sem falsidade. Verso 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Essas pessoas perderam-se, desviaram-se do verdadeiro ensinamento que eu deixei. E agora, Timóteo, eu quero que você admoestes essas pessoas, que eles não se desviem, que eles voltem para aquilo que eu ensinei. Verso 7. Pretendendo passar por mestres, porque eles ficaram loucos, se desviaram e se passavam por mestres da lei. Aqui está falando da lei de Moisés, da antiga aliança. Mas trazendo para os dias de hoje, nós temos muitas leis. Leis do ministério A, lei do ministério B, lei do ministério C, porque Deus revelou, porque o anjo disse, porque eu recebi no monte, porque eu sonhei, porque o Senhor falou comigo. Gente, Paulo está dizendo, nada disso deve ser, versículo de número 4, não se ocupem com esse tipo de fábula, com esse tipo de discussão. Porque essas pessoas, eles querem se passar por mestres, porque passaram um tempo de joelhos ou passaram um tempo em jejum e levantam coisas, leis, sabe? Porque, como eu falei lá no início do curso, muitos pastores deixaram de cuidar do rebanho para serem legisladores, para inventarem leis, inventarem costumes, inventarem doutrinas. Pode comer, não pode comer, pode vestir, não pode vestir, pode ir, não pode vir. Aí Paulo escreve aqui no versículo 7, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais dizem ousadas asseverações. Então, muitas vezes, eu já passei por isso. Eu já passei por isso quando era membro de igreja, em que a gente precisava obedecer uma coisa que a pessoa que exigia a obediência àquela regra não sabia explicar o porquê. Só dizia assim, porque é para ser e pronto, é pecado e pronto, porque Deus me revelou, porque o anjo me falou. Gente, que loucura! Como que a gente viveu essa loucura, não é? Então, essa falsa doutrina a qual Paulo se refere era decorrente ao uso indevido da lei do Antigo Testamento. Só que hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, claro que a gente não combate o Antigo Testamento, a não ser algumas denominações que acabam por dar mais ênfase à antiga aliança do que à nova aliança. Mas a questão é a seguinte, os falsos mestres, eles não compreendem o conteúdo, nem o propósito das ordenanças de Deus. O que eles fizeram na época? Tiraram os cristãos da liberdade da graça, o que acontece hoje também, e os levavam à escravidão do legalismo. Quantos pastores, obreiros, ministérios, igrejas legalistas, presas ao cerimonial, presas a determinado uso, a determinado costume. Uma tragédia que continua, que acontecia naquela época, mas continua acontecendo hoje, porque na lei, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, precisava haver vários tipos de rituais, sabe? E de come, não come, de veste, não veste, de pode, não pode. Quando, a partir de Cristo, tudo isto caducou. Presta atenção, Cristo cumpre tudo e faz com que essa lei fica caduca. E isso passa a se repetir nos dias de hoje.
A carne, a velha natureza, ela agrada-se do legalismo, sabia disso? Eu tive um professor no curso de Direito, e ele falava no curso, nas primeiras matérias, introdução ao direito, e ele falava uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, é interessante como o poder da religião é coercivo. Por quê? Porque uma pessoa, ela tinha desvio sexual, moral sexual, então ela pensava assim, se eu entrar para determinada religião, eu consigo me curar. Seja qual for, cristão ou não cristã, a religião, ele achava que se ele entrasse para aquela religião, ele conseguia se curar. E aí ele sufocava aquilo que ele sentia, achando que havia alcançado a cura pelas práticas religiosas. Quantas pessoas fazem isso hoje? Sufocam debaixo de regras, sabe, de regras mortas, de usos e costumes, sabe, desejos, vontades, práticas, sem serem realmente curadas por dentro. Isso é muito sério, sabe? Essas pessoas cuja carne se agrada do legalismo, do que é religioso, essas regras, essas normas, elas permitem que a pessoa pareça santa sem ter que fazer qualquer mudança dentro do coração. Porque mudou um penteado, porque mudou um tipo de roupa, ou um tipo de linguajar, ou uma maneira de saudação, ou porque mudou o lugar que está frequentando agora, ficou curado do coração? Claro que não, claro que não. Esse aqui é o perigo. Então, eu li para você o versículo 3, que quando Paulo diz assim, quando eu estava de viagem, eu rumo à Macedônia, eu te roguei que você ficasse em Éfeso para admoestar, para ensinar as pessoas que não é pela prática de uma regra que você é santo. Quer dizer, então, que se eu jejuar 7 dias eu vou me tornar santo. Não vai. Pode ajudar, mas não vai te tornar santo. Quer dizer, então, que se eu orar de joelhos 30 dias na madrugada eu vou me tornar santo? Não vai. Pode até te ajudar, mas não vai tornar você santo. E eu estou falando de coisas importantíssimas, que é o jejum, que é a oração. Então quer dizer então que se eu prometer para Deus que eu não vou mais usar sandália havaiana, eu vou me santificar? Não vai. Porque não está no estereótipo, não está no exterior. A cura, querido, santo de Deus, querida do Senhor, a cura ela deve brotar no interior. Quando Jesus encontra a mulher samaritana naquele poço, ele diz para ela assim, olha, se você beber da água que eu lhe der, far-se-á uma fonte de água, um rio de água dentro do ventre daquele que bebe da minha água. Ou seja, o rio não se faz dentro de Jesus, mas quando eu bebi da água, o rio nasceu em mim. E o rio não nasce de fora para dentro. O rio, ele nasce de dentro para fora. Nascimento é de dentro para fora. Então, eu preciso, antes de mudar o meu estereótipo, o meu exterior, eu preciso mudar o meu interior. É isso que Paulo está dizendo. Não é por comer tal carne ou beber tal bebida que você vai ser mais santo ou menos santo. Não, Jesus disse, não é pelo que entra, mas é pelo que sai. Então, o pastor está ali para ensinar, não é para julgar. O pastor está ali para admoestar, para exortar. Você sabe o que significa a palavra exortar? Exortar significa animar as pessoas a seguirem. Ou seja, exortem as pessoas, animem as pessoas a seguirem o ensinamento verdadeiro, a fé verdadeira. Admoeste as pessoas a seguirem o ensinamento verdadeiro. Pastor, é para isso que você está lá, é para isso que você foi colocado naquele lugar. Não para inventar modas, inventar novas regras, novas leis para santificar o povo. Não, apenas pregue o que Jesus ensinou pregar.
Bom, vamos para a nossa próxima aula, porque eu estou quase pregando do que ensinando, né? Vamos para a nossa próxima aula, aula de número 12 agora. Vamos lá.